Então, meu nome é Roberto Neucamp, tenho 65 anos e sou empresário. 1º de 1982. O meu padrinho foi o José Afonso Braguioli Galvão. Nós trabalhávamos junto, ele era arquiteto, eu tinha empresa de marcenaria, e aí nós trabalhávamos junto, tinha obras junto. E aí ele me convidou para ir conhecer o Rotary, e já tinha um cliente meu que era rotariano, e eu me encaixei fácil naquilo lá. Bom, o que mais me motivou na época é que dentro do clube existia um grupo de pessoas que eram empresários bem relacionados, né? E eu poderia alavancar os meus negócios dentro do Rotary com o conhecimento e com a participação deles, né? Um dos rotarianos, como eu falei, já era meu cliente, e aí eu vi uma oportunidade de crescer, né, profissionalmente e ampliar os meus negócios dentro de Caxias do Sul. Fiz amizades, várias amizades do clube. Boa parte delas são meus amigos até hoje, né? E conheci vários empresários nas reuniões conjuntas dos Rotaries, né? Onde que eu tive mais contato com eles em função do clube, né? E o rotariano, ele é recebido por um outro rotariano como uma pessoa da família, uma pessoa que conhece, que tem informação, e que, como eu prestava serviço, né, eu era de confiança. Eles abriam a porta da casa e deixavam eu trabalhar com a chave da casa. O que eu consegui implantar dentro das empresas, dos meus negócios, foi a Proba Quádrupla, que era uma das coisas que mais me chamou atenção na época, né? Então, dentro das minhas empresas, dentro dos meus negócios, eu consegui implantar a Proba Quádrupla. Foi uma das coisas que eu carreguei do Rotary. Eu fui presidente em 87, 88. Né? Naquele tempo, os presidentes eram escolhidos com pelo menos 3 anos de antecedência, 4 anos de antecedência. Você vinha vindo de secretaria, tesouraria, e aí então era galgado a vice-presidente, e aí você assumia como presidente, né? Então esse era o modus operandi, não foi em função de empresa ou em função da... Era uma escala que tinha, na época, era formada dessa maneira. No 2º e 3º mandato de presidente, eu assumi porque o clube estava, basicamente nós estávamos em 8 pessoas, né? E a gente tinha que segurar o clube aberto. E eu estava trabalhando em São Paulo. 15 dias por mês eu estava em São Paulo, 15 dias por mês eu estava em Caxias. Tinha outras empresas em Caxias, então 15 dias por mês eu estava trabalhando lá em São Paulo. E aí o clube tem que agradecer muito a 2 pessoas fundamentais. Uma é o Robalo, que o Robalo segurou, antes de eu assumir a presidência, segurou o clube durante os 2 anos. Eu assumi a presidência e quem segurou o clube naquele tempo que eu não estava foi o companheiro Renan Resch, que segurou, ele era meu vice-presidente. E aí ficou, nas reuniões que eu não estava, ele assumiu. E nos projetos que nós tínhamos em andamento, o Renan deu apoio e deu continuidade, né? Então nós tivemos o projeto dos Lábios Luperino, nessa época, né? Que a gente contribuiu bastante para esse projeto, e eu na inauguração também não estava, né? Quem esteve representando na inauguração foi outros companheiros. Então foi dessa maneira. E aí, depois da minha presidência,
veio mais um ano daí do Robalo. Não esperava assumir a presidência no embalo, como fui aprendendo, né, nos anos que eu entrei de 81 a 80, de 82, né, até 87, né, ganhei experiência dentro do Rotary, e aí a presidência foi uma coisa natural, não foi uma surpresa e nem uma dificuldade. Foi um ano muito ativo nesse ano que eu tive na presidência na primeira vez. Por quê? Porque naquele ano a governadoria foi do nosso clube. O companheiro Tronca foi o governador daquele ano. Aí o clube todo teve que se envolver na governadoria. Nós demos o secretário, nós demos o tesoureiro, né? Então o clube foi bastante envolvido nessa conferência e nos encaminhamentos das soluções e necessidades do governador. Além de ser o nosso governador, nós tivemos ainda as obras do Lar da Velhice, né? Que o clube se envolveu com a obra do Lar da Velhice, porque o nosso companheiro Graziotin, ele era presidente do Lar da Velhice. E aí, nesse ano, nós nos envolvemos, foi onde nós fizemos todo o sistema de aquecimento do Lar da Velhice, reforma dos banheiros, e o clube se envolveu todo nessa reforma aí. Então foi um ano bastante trabalhoso, né? Bastante ativo, né? Já no segundo ano da minha presidência, o desafio foi manter o clube aberto. E aí que eu falei que eu tive um apoio incondicional do companheiro Renan, que me ajudou ali, fazendo a vice-presidência no tempo que eu estava fora. Pontos fortes do clube imigrante. Bom, sempre foi o companheirismo. Sempre foi o companheirismo, né? E onde o clube se envolve em uma atividade, os companheiros pegam junto. Tendo atividade, os companheiros pegam junto. Não tendo atividade, o clube murcha. E com a decadência que nós tivemos nos anos que ficamos em 8 companheiros, tá? Nós íamos fechar o clube, né? Já tinha um clube sendo fechado em Caxias, né? Foi o Rotary Vêneto, e nós estávamos praticamente para fechar, porque não tinha companheiros. E fizemos vários movimentos para trazer gente para dentro do clube, inclusive com apoio dos governadores, palestrantes, mas não teve aderência. Não teve aderência. E aí tivemos que nos manter com os que tinham, e aí buscar alguns ex-companheiros de novo, de volta, que daí começou o clube voltar a ficar com 12, 15 companheiros, para crescer mais. O clube tem que ter projetos mais simples, para envolver o clube. Projeto mais simples, que eu digo, é mais ou menos que nem aquele projeto que nós fizemos das crianças ali, né? Projeto do Lar da Velhice. São projetos mais simples, que envolve 3, 4, 5 companheiros, né? E ele vai e sai rápido. Um projeto grande, com dinheiro da Fundação Rotária, ele, para maturar, ele leva bastante tempo. Primeiro, precisa ter verba no fundo dos governadores. Tem que ter verba para poder ter. E então é um projeto que matura com muito tempo. Nesse projeto que nós fizemos do EMOX, né, ele já vinha há 4, 5 anos antes já, né? A gente tentou fazer ele, e o que nós não tínhamos foi o que o nosso companheiro presidente conseguiu. Um canal, uma pessoa que tivesse conhecimento de alguém lá de fora para poder fazer, né,
porque era a condição sine qua non para poder nós fazermos o projeto. O momento mais marcante para mim no clube foi ter participado desde o início do intercâmbio, do irmanamento com o Vila Adelina. Começou quando eu estava em Itapema, né? E o Almir Trentin também estava lá, e nós encontramos um companheiro do Vila Adelina lá em Itapema. E aí eu e esse companheiro saímos para ir fundar um novo clube de Porto Belo. Né? Fomos a Porto Belo. E dali para frente, ele levou a ideia para a Argentina, e aí, naquele tempo eu já estava trabalhando em São Paulo, e o Valmir levou adiante esse irmanamento. E começamos, eles vieram para Caxias a primeira vez, e depois nós fomos para lá. E aí temos hoje uma parceria de mais de 20 anos. Né? Então esse foi para mim o momento mais marcante, né? E com isso conseguimos fazer 2 projetos com a ajuda deles aqui, Caxias. Um foi o projeto Cataratas, né? Foi mais de 100 operação de catarata. E outro foi o projeto do Ellen Keller, né? Onde a gente forneceu computador, material e tal. 37 anos do imigrante, para mim foi uma distinção, foi um significado muito alto, né? E eu desejo trabalhar pelo clube para nós manter a liderança do imigrante à frente. Então é o meu projeto, né? De ajudar ao clube a ser dinâmico, a manter a nossa liderança dentro do Rotary em Caxias. E com as novas lideranças que entraram no clube, o clube está tendo uma nova dinâmica de trabalho, né? Que os jovens estão trazendo modus operandi diferentes do que nós tínhamos. O nosso relacionamento era muito baseado nas amizades, no companheirismo e nos negócios que nós tínhamos dentro da cidade. Já hoje, os jovens que estão entrando têm totalmente uma cultura diferente. Então, para isso dar certo, né, continuar o clube crescendo, a gente vai ter que implantar um pouco de cada coisa, né? Manter o companheirismo para poder as pessoas se sentirem bem dentro do clube, né? Se sentirem prestigiadas e colocar talvez alguma coisa daquilo que eles têm de novidade, de trabalho, né? Para que o clube rode mais tranquilo. O Rotary Clube de Caxias do Sul, imigrante, ele é dinâmico. Na minha vida faria falta bastante, né? Porque eu tenho vários amigos ali, e aqueles amigos rotarianos que saíram, a gente perde contato. E fica difícil você encontrar eles se não for numa reunião na segunda-feira. Então essa é a dificuldade que eu vejo de os companheiros quando eles saem do clube. Você perde o contato com a família, com os filhos, né? Então essa é uma das dificuldades que eu vejo quando o companheiro sai do clube. O nosso legado desses 50 anos, né, não teria existido o Lar da Velhice, a APADEV, os Lábios do Perino, o Irmanamento com Vila Adelina, o Emox, o Ellen Keller, o Melhor Companheiro da Sala de Aula, Óculos para quem precisa,
4 clubes rotários novos, que foi fundado pelo imigrante, 2 governadores de distrito, Perini e o Tronco, a Sorca Sul, as campanhas de vacinação da polio, nós participamos de muitas, campanha de doar sangue é uma boa, foi uma campanha que nós fizemos na época que o presidente era o Plínio Backendorf, porque eu considero o Rotary um local onde que você consegue manter as amizades, criar novas amizades e desenvolver os seus negócios. Eu não tenho mais negócio, né? Eu estou aposentado. Então, mas o clube é um lugar aonde você renova as amizades e não perde aquilo que você levou 50 anos para fazer. É uma experiência gratificante. O Rotary é uma entidade organizada, reconhecida no mundo inteiro, e isso dá satisfação ao associado do Rotary. Por isso que eu acho que eles devem ser, quer dizer, o rotariano, ele é reconhecido e recebido no mundo inteiro. E aí você vê a importância dele ser um Rotary internacional. Você chega em qualquer lugar com o teu distintivo, você é recebido como se fosse uma pessoa daquela comunidade. E eles te auxiliam naquilo que você precisa. Te dão informações corretas e te dão suporte para você se movimentar dentro da cidade que você está chegando. Na minha segunda presidência, o meu projeto foi os Lábios Loperino. Esse foi um projeto que a gente se envolveu nele e eu não teria feito esse projeto se não fosse com o apoio dos companheiros que tinham, mesmo com a quantidade sendo pequena. A gente não faz nada sozinho. O clube trabalha e faz em nome do imigrante.